reverendíssimos diáconos, irmãos e irmãs, nesta Sexta-feira Santa, dita pelos antigos Sexta-feira Maior, ao ouvirmos este relato do Evangelho de São João, é aquele tipo de história que não nos resta muito o que falar. É aquele tipo de história que quando a gente lê em algum livro ou assiste em algum filme, quando termina, olha-se do lado e está todo mundo em silêncio. Não se tem reação. Porém, é necessário recordarmos que isso não é ficção científica, que isso não é autoria, de alguma mente brilhante que tem o dom de escrever histórias. Isso é um fato acontecido, isso se deu verdadeiramente, porque como ouvimos ontem e assim vamos ouvir até o domingo de Páscoa, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Amou-os até o fim. E de repente hoje, a igreja nos chama a estarmos aqui nesta hora, fazendo a memória, atualizando o fato do jeito de Deus amar. O jeito de Deus amar. Um Deus que ama silenciosamente, porque Jesus, diante de todas as oportunidades que lhe foram dadas, permanecia em silêncio. Porque o amor de Deus, em muitas situações da vida, ele não se transmite em palavras, não se traduz em palavras. É um amor silencioso. É um amor que se faz presente e que não chama a atenção. Diante da condenação, Jesus abraça sua cruz e sobe o Calvário, sabendo que ele mesmo não tinha culpa nenhuma, que aquele castigo que pesava sobre ele, como ouvimos o profeta na primeira leitura, não era dele. Queridos, os santos padres da igreja diz que Nosso Senhor, ele carregou uma cruz de tamanho maior. A cruz não era dele. Existia uma fila de pessoas para serem crucificadas. Uma delas era Barrabás. Barrabás já havia recebido uma sentença de morte. Por quê? Porque ele era assassino. Em nenhuma hipótese as autoridades iriam imaginar que a multidão ia gritar: Barrabás, Barrabás. Jesus foi uma condenação de última hora, não deu tempo de preparar uma cruz para ele. A cruz era do tamanho de Barrabás. Mas o Barrabás, nessa história, tem outros nomes. Era a minha e a sua cruz. A cruz de Jesus tinha o meu e o seu tamanho. Não era o tamanho dele, porque para ele não existia. Em nenhuma hipótese se pensava crucificar aquele rabino judeu. Jamais se passava pela cabeça de alguma autoridade romana, porque a crucifixão era uma pena de morte romana, não era os judeus. Jamais se passava pela cabeça das autoridades romanas que aquele rabino, que aquele homem aclamado pela multidão, aquele mesmo que no domingo foi acolhido com mantos e palmas, fosse ser castigado à morte. Então não tinha uma cruz do tamanho dele. A cruz era do tamanho do meu e do seu tamanho. Mas ele carregou, ele levou, foi crucificado nela e nisso nos amou. Entregou a sua vida para que eu e você pudéssemos viver. E aí então no Calvário, quando levanta-se a cruz, ali está a verdadeira árvore da vida. Quando lemos o livro do Gênesis, Deus havia colocado duas árvores. Geralmente a gente vê somente uma nas pregações, mas foram duas árvores, da qual Deus disse para o ser humano que eles não podiam tocar.
a árvore do conhecimento do bem e do mal, que foi a qual Eva tocou, e a árvore da vida, que está no meio do jardim, da vida eterna, da vida imortal. Porém, quando houve a queda no pecado, e aí eles tocaram no fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus os expulsou do paraíso, fechou os portões do paraíso, colocou lá os querubins com suas espadas flamejantes para guardar o portão do paraíso, para que não se tivesse acesso à árvore da vida. E agora, naquela sexta-feira santa, os soldados romanos levantam uma cruz. Abrem-se os portões do paraíso e aparece a árvore da vida. E para essa árvore, todos nós temos acesso, o coração aberto de nosso Senhor. Aquele que num amor incondicional, amando-nos de forma extrema, entrega a sua vida para que nós possamos viver. Queridos, nesta sexta-feira santa, nós não estamos aqui para celebrar a morte. Não estamos aqui para celebrar a morte, porque nós estamos falando de Deus. De Deus. E quando nós falamos de Deus, nada, já vai nos dizer São Paulo, nem passado, nem presente, nem futuro, nem as forças cósmicas, nem a dor, nem a morte, nem o sofrimento, nada nos separa deste amor. E aí voltamos ao livro do Cântico dos Cânticos, porque este amor ele é forte, mais forte do que a morte. É um amor que supera a morte. Logo mais nós vamos contemplar a imagem de Jesus crucificado, vamos nos aproximar dele, a árvore da vida, para podermos experimentar da vida de Deus, que escorre pelo sangue de Cristo, que lava a humanidade, que chega a todo ser humano, desde Adão, porque no dia em que morreu na cruz, Jesus vai ao inferno buscar Adão, até o último ser humano que existiu sobre a face da terra, antes de nosso Senhor voltar nas nuvens do céu. Todos esses são lavados pelo sangue precioso do Redentor e recebem vida, mas não a vida biológica que recebemos de nossos pais, mas a vida que recebemos do próprio Deus, Zoé, uma vida na graça, um tempo novo. Nesta sexta-feira santa, nós podemos colocar como um marco na nossa história do início de uma nova vida. A vida de quem foi lavado pelo sangue, a vida de quem foi amado e amado de forma extrema. Um mundo que reclama amor, um mundo que mendiga amor, um mundo que reclama o tempo todo que as pessoas não sabem amar, é o mundo que ainda não descobriu o amor de Deus. É o mundo que tem perdido o interesse pela história da salvação. É o mundo que hoje abre os seus comércios. É o mundo que hoje não pode deixar de ganhar. É o mundo que já não sabe mais o que é um jejum de sexta-feira santa. É o mundo que acha que uma celebração de 3 horas da tarde é fanatismo. É um mundo que trata o amor incondicional do Filho de Deus como se fosse uma história romântica perdida nos livros, nas bibliotecas, porque também esses ninguém lê. Porém, se ninguém lê, por exemplo, a história de Romeu e Julieta, não se perde nada. Muito bonita, mas não se perde nada. Mas um mundo que tem ensinado os seus filhos a crescerem sem ouvir a história da paixão de Cristo,
é um mundo que tem perdido o sentido do verdadeiro amor. O mundo que permite que seus filhos não escutem a história da paixão. Os pais que não trazem ou que não permitem que seus filhos escutem a história de um amor verdadeiro, estão condenando seus filhos a morrerem sem ser amados. Às vezes nós ficamos assim impressionados, porque na Sexta-feira Santa as igrejas estão cheias, mas elas não têm nem 1% de quem elas deveriam ter, porque o mundo não está preocupado com isso. Diz o profeta Isaías, né? De sua história de origem, quem lhe dará crédito? Quem vai querer saber a história? Vocês vão ver, logo mais à noite, chega a dobrar o número de gente na hora de enterrar Jesus. É a procissão, sem dúvida nenhuma, por todos os lugares que passei, Itapetininga, Angatuba e agora em Tatuí, que mais tem gente. É a procissão do Senhor morto. Gente que nunca pisou na igreja, na procissão do Senhor morto vem todo ano, porque enterrar Jesus é uma delícia. Enterrar Jesus é uma delícia. Saber que eu coloco ele num sepulcro é dizer, ele não vai me incomodar, ele não vai interferir na minha vida e na minha liberdade. É uma pena que esses mesmos não voltem no domingo cedo, quando a gente dizer, ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Ele vence a morte. O mundo que tenta matar Deus, desde aquela Sexta-feira Santa, é derrotado todos os dias, e não aprendeu até agora. Não ganhou uma. O mundo não venceu nenhuma batalha contra Deus, nenhuma. Todos os dias o mundo se levanta para destruir Deus, e todos os dias o mundo vai dormir frustrado, porque Deus vive e vive para sempre. É assim que Deus reage. É assim que o Cristo, aquele que se entregou à morte, que carregou a minha e a sua cruz, que levou ao Calvário o meu e o seu pecado, que sofreu na sua carne as nossas enfermidades espirituais que o pecado produz, esse vive, esse retorna à vida, este vai ao inferno buscar quem lá desceu e traz de volta, porque a cruz do Calvário, a árvore da vida, inaugura um novo tempo. E queridos, aqui estamos como igreja mais uma vez reunidos, e nós podemos permitir que se inaugure um novo tempo na nossa vida. Que você, quando se der diante do crucificado aqui logo mais, você possa olhar para ele e dizer, o meu caminho é outro. Eu cheguei por um lugar e vou embora por outro. Eu cheguei carregando sobre mim o peso da morte, mas vou voltar levando a glória da vida. A árvore da vida vai ser colocada no meio do jardim, e todos aqueles que para ele olharem receberão vida em seu nome, porque ele é o sumo, ele é o eterno sacerdote. Queridos filhos, que nessa Sexta-feira Santa, ao olharmos para o crucificado e recordar, essa cruz tem o meu nome e o meu tamanho, mas entre ela e eu tem um Deus que me ama. Você tem cruz na vida? Você compreende qual é a cruz da sua história? A sua cruz, ela é física?
sua cruz ela é psicológica. A sua cruz está ligada à sua vida familiar, a um vício que você tem. Aonde está a sua cruz? Pois bem, hoje ela desaparece. Daqui a pouco você vai ver ela. Daqui a pouco você vai contemplar a sua cruz. A sua cruz. Ela vai ser colocada aqui no meio. A sua cruz. A sua cruz tão difícil de ser carregada. A sua cruz que tem dias que parece de um peso insuportável que você não vai dar conta. A sua cruz que você já teve vontade de abandonar tantas e tantas vezes. A sua cruz que já tirou o seu fôlego, suas lágrimas, suas noites de sono. A sua cruz que é a primeira coisa que você pensa quando você acorda, que é a última coisa que você reclama quando você vai dormir. A sua cruz vai ser colocada aqui na frente. Ela vai ser exposta para todo mundo ver. A sua cruz. E aí quando você chegar na frente dela, entre você e ela vai ter um Deus crucificado. Para dizer, a sua cruz agora é minha. A sua cruz agora me pertence. O corpo de Cristo estendido na cruz, que nós vamos contemplar logo mais, é o amor de Deus dizendo, ninguém quis a sua cruz, mas eu quis. Aquilo que te pesa tanto, agora é meu também. Quando você vier por esse corredor na direção da sua cruz, encontre o seu Deus e volte depois para o seu banco dizer, de fato, não era dele, era minha, mas eu fui amado, eu fui amada. Ele tomou sobre si as minhas dores.